Glorificado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, nós estamos diante de um texto nessa noite que vai falar sobre revelações, visões que João teve quando estava na ilha chamada Patmos. A Bíblia diz que por causa do testemunho de Jesus Cristo, louvado seja Deus, por causa desta palavra poderosa, louvado seja Deus, é que João foi parar naquele lugar, louvado seja Deus. E ali, João é visitado, João recebe visões da parte do Senhor para escrever cartas para as igrejas, louvado seja Deus. E ele começa a descrever as suas características acerca do Filho do Homem em um corpo glorificado, dizendo que seu cabelo era branco como a lã, seus olhos eram como chama de fogo, seus pés eram semelhantes a latão reluzente, o som da sua voz era um som como de muitas águas. João tem uma visão aqui muito linda, louvado seja Deus. Ele recebe visões poderosíssima da parte do Senhor e começa a escrever algumas cartas. Louvado seja Deus. Quando eu olho para esse texto aqui, louvado seja Deus, de Apocalipse 21, você entende que aqui há uma promessa da parte do nosso Deus. E que promessa é essa, presbítero? Essa promessa é somente para os vencedores, é para aqueles que perseverar até o fim. Não importa o que você está vivendo hoje, não importa a lágrima que você tem derramado por causa do Evangelho, não importa o tipo de sofrimento e aflição que você tem passado por causa do Evangelho, porque todos os apóstolos, louvado seja Deus, eles não tiveram vida fácil. Alguns deles foram até, louvado seja Deus, martirizados de uma forma tão cruel. Mas nesse texto você observa que aqui tem uma promessa para os vencedores, e além da promessa para os vencedores, também tem uma lista daqueles que vão ficar de fora desta promessa. A nova Jerusalém, a qual João está dizendo que contemplava com os seus olhos, que descia do céu. João está dizendo aqui nesse texto que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Lá não vai haver mais morte, nem pranto e nem dor, mas ele enxugará de nossos olhos toda lágrima. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Ao que vencer, herdará todas as coisas, e eu lhe serei o seu Deus, e eles lhe serão por filho. Mas observe que é para os vencedores. Você que está caminhando na presença do Senhor, você está proibido e proibida de olhar para trás, porque já foi falado aqui hoje que Ele não tem prazer na alma que recua, que volta para trás. Ou seja, aqueles que metem a mão no arado não podem olhar para trás. Se você olhar para trás, você não herda esta promessa. Você não herda esta promessa. Que promessa é essa, presbítero? É essa promessa. Lá não vai haver morte, nem pranto, nem dor. Louvado seja Deus. Muito pelo contrário, é uma paz, uma alegria tão grande que não temos como descrever agora nesse momento. E que bom que Jesus disse em Mateus 24, versículo 13: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Sabe o que está acontecendo aqui nesta noite? Você está passando por luta, está passando por aflições, está se esmurecendo, está querendo largar tudo, está querendo ir embora,
Se você fizer isso, você vai dar ponto para o inferno. Louvado seja Deus, que você não pode de jeito nenhum dar ponto para o inferno. Porque tem uma promessa para mim e para você. E esta promessa, louvado seja Deus, é um dia estar ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí sim, aí todos os males, toda tristeza, toda tribulação, toda angústia, todo sofrimento vai cair por terra. Então, nesta noite, olhe para o alvo que é Jesus Cristo, permaneça firme nesta caminhada e não olhe para trás. Fique firme na presença do Senhor, porque tem uma promessa para a sua vida, e a promessa não é carro, não é casa, não é barra de ouro, não é nada material, terreno, mas é sim as bênçãos espirituais, que é a salvação, a vida eterna. Mas é bem verdade que tem uma lista dos que vão ficar de fora, e a Bíblia, ela é bem clara, para esses que ficarão de fora, existe um lugar horrendo, a qual já foi falado aqui nesta noite, que Jesus veio para poder nos livrar da condenação eterna, ou seja, do fogo do inferno. O inferno é só um aquecimento, mas no dia do juízo há um lugar muito mais quente do que o inferno, que é o lago de fogo com enxofre. Louvado seja Deus! Entenda algo comigo aqui nessa noite, querido. Essa lista de qual o texto está falando, que não herdarão, que ficarão de fora, os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos. A sua parte que lhe cabe é no lago de fogo com enxofre, sendo esta a segunda morte. Nesta noite, o Senhor convida você a olhar para esse texto e ver se você se enquadra em um desses itens. É culto de libertação. Precisamos verdadeiramente ser purificados, embranquecidos e provados para que possamos herdar, para que possamos alcançar a promessa que está preparada para a nossa vida. Pois o inferno, meu amado, não é conto de fada. De 100% das parábolas que Cristo contou, 42% desta parábola ele fala a respeito do fogo eterno, que lá o bicho não morre, louvado seja Deus, aonde o fogo que é eterno, aonde o bicho que nunca morre, mas verdadeiramente muitos estão brincando, estão vivenciando um evangelho de qualquer maneira, só apontando para o céu e esquecendo da parte do fogo eterno. Pois Jesus, quando conta a parábola do Lázaro e do rico, você entende ali que ele está expondo as verdades espirituais acerca do fogo eterno. Olha para cá, para você entender essa mensagem. Antes de congregar nessa igreja, eu sempre fiz missões. Qualquer buraco de favela que você pensar, eu já entrei. Uma certa feita, bicho, eu estava num território pregando a palavra de Deus. E nunca me esqueço disso, irmãos. A mensagem que eu preguei para aquele jovem era acerca do arrebatamento. Naquele dia, naquela tarde, o Espírito Santo me levou ali para pregar para ele. Preguei a palavra para ele, para os seus compatriotas, fiz o apelo. Ele não quis aceitar a Cristo,
e o Espírito Santo falou para ele: ó, hoje pode ser o teu último dia, abra o teu coração. E naquele dia ele endureceu o coração. Quando foi à tarde, subiu um camboio, deram mais de 100 tiros, e aquele jovem perdeu a salvação. Mas o Espírito Santo o orientou. E eu fico pensando nesse episódio. Era o próprio Senhor que estava falando para ele abrir o coração, porque Deus queria fazer algo extraordinário na sua vida. E ao decorrer desta caminhada, aonde o Senhor tem me levado, eu tenho visto verdadeiramente o Espírito de Deus operar maravilha, salvar as almas. Tenho visto de pessoas rejeitar o Evangelho, endurecer o coração, zombar da palavra de Deus, zombar dos profetas, e muitos têm descido à sepultura. Escute isso. A Bíblia diz assim, ó: havia um certo homem que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias vivia uma vida regaladamente e esplendidamente. Havia também um outro homem, por nome de Lázaro, que ficava na porta do homem rico. Lázaro tinha o seu corpo repleto de chagas, que quer dizer feridas, que até os cães vinham lamber. O homem rico, ele veio a falecer, e o texto diz que ele é sepultado no inferno. Lázaro também morre, desce os anjos, apanha ele e o conduz ao seio de Abraão. Agora esse homem rico, estando naquele estágio de sofrimento, ele olha para o alto e começa a clamar e gritar: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, peça a Lázaro que molhe somente a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou em grande sofrimento nessas chamas. O pai disse: não. Lembra quando você estava em terra? Você havia adquirido todos os seus bens, e Lázaro somente os males. Hoje aqui ele é consolado, e você está em sofrimento, e tem um abismo entre nós e vós. Quem está aí não vem para cá, e quem está cá não passa para aí. Ele disse: tire alguém que está aqui comigo dentre os mortos, e que desça na terra e avise meus 5 irmãos, para que lá eles possam dar um bom testemunho, para que não venham a esse mesmo lugar que eu se encontro. E o pai disse: não, na terra tem Moisés e tem os profetas. Se eu tirar alguém que está aí com você, eles não crerão. Aqui tem verdades espirituais acerca da lei, do princípio, acerca do reino de Deus. Jesus aqui está mostrando a realidade da salvação e também da condenação eterna. Eu quero dizer para você nesta noite, você que está andando na presença de Deus, de qualquer maneira, olhe para essa palavra, abre o teu coração, comece a fazer as coisas certas, porque não pense em você, porque está na casa de Deus, que está tudo certo, porque Deus é santo e pecado não é vitamina. Deus é santo e pecado não é vitamina. Olhe para você nesta noite e veja como você está procedendo diante da presença do Senhor. Porque o inferno, ele é real. Escute isso daqui. Lá na empresa que eu trabalho, tem um homem chamado Wagner. Um belo dia ele saiu do setor dele de trabalho e foi até o meu setor e falou assim: quero te falar algo da parte de Deus, posso? Sou todos ouvidos. Ele puxou um caixote preto, sentou em cima do caixote, olhou dentro dos meus olhos e falou assim: antes de eu ser crente, eu era espírita, tinha um compromisso num barracão lá em Timbá, numa mata fechada. Toda sexta-feira eu tinha que estar lá nesse compromisso. Ele disse
uma bela sexta-feira, ele pegou a mochila dele, colocou os colares, colocou a roupa e foi para lá. Quando ele chegou lá, judiaram dele, pisaram nele, maltrataram ele, esculacharam ele, esbofetearam ele, e ele falou assim: quer saber de uma coisa? Estou servindo aos demônios, sou humilhado, esbofeteado, massacrado, vou largar tudo isso e vou embora. Ele disse que saiu do barracão, se perdeu naquela mata, ficou a noite toda perdido, vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, e não conseguia sair. Quando o dia clareou, ele encontrou um senhorzinho caminhando no meio da mata e falou assim: Senhor, me ajuda, eu estou perdido nessa mata, quero sair daqui, como é que eu faço? O Senhor falou assim: ó, tá vendo aquela trilha? Pega e segue até o final. Lá você vai encontrar uma pista e lá passar ônibus de 1 hora. Ele foi, conseguiu pegar o ônibus, entrou para dentro do ônibus, o ônibus deu seguimento da sua viagem e no meio do caminho o ônibus parou em cima de uma ponte. Ele, curioso porque o ônibus parou, abriu a janela do ônibus, botou a cabeça para lá de fora, olhou lá para baixo e via um rio clarinho de águas correntes correndo. Ele olhou para o céu e falou assim: Deus, se o Senhor existe e me tirar dessa, eu te servirei e serei eternamente grato ao Senhor. Ele disse que não demorou muito tempo, começou a congregar numa igrejinha pequenininha, dando glória a Deus, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia. Ele falou que de repentemente ele caiu para trás, no meio da igreja, e ficou 2h30 desacordado. Ele falou assim para mim: agora abra os teus ouvidos. Deus me levava num lugar que era semelhante a um Maracanã. Você já entrou no Maracanã? Eu falei: nunca entrei no Maracanã. Ele falou: então, Deus me levava num lugar que era um poço infinito, e no fundo desse poço havia muitas lavas, e havia multidões, trilhões de pessoas amotinadas uma em cima da outra, subindo uma por cima das outras para poder tentar chegar ao topo. Ele disse que quando olhava para o alto, ele via uma espécie de uma boca espiritual, que de tempo em tempo aquela boca se abria e começava a descer muitas almas uma atrás da outra, e ela fechava novamente aquela boca. E do lado daquele lugar que ele estava, ele disse que via seres espirituais muito grandes, mas olhando o tamanho de um poste, e ia derrubando todas as pessoas que tentavam chegar ao topo daquele lugar. Eu quero dizer para você nesta noite: pare de brincar com Deus, porque o inferno, ele é real, o pecado, ele leva para o inferno. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 6 e o versículo 9: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. E quem é os injustos? Quem é os injustos de que Paulo está dizendo? É os devassos, é os idólatras, é os efeminados, é os sodomitas, é os ladrões, é os bêbados, é os roubadores. Esses ficarão de fora. Então eu quero dizer para você nesta noite: Jesus pagou um alto preço, e foi preço de sangue, para que nós viemos andar reto na sua presença, porque Ele só tem compromisso com aqueles que são sinceros. A Bíblia vai dizer: os que usam de engano não ficarão dentro da minha casa, e os que proferem mentira não estarão firmes perante os meus olhos. Você está pensando que crente mentiroso vai ouvir o som da última trombeta? Você está enganado.
A Bíblia diz que Ele procura os fiéis da terra. O Espírito Santo está aqui para poder nos mudar, nos transformar, nos lapidar e nos levar a essa promessa de que está escrito que lá não haverá dor, nem pranto, nem choro, e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Mas aprenda isso, não é de qualquer maneira. Aos fornicários, lago de fogo. Aos fofoqueiros, lago de fogo. Aos adúlteros, lago de fogo. Aos feiticeiros, lago de fogo. Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. A mentira não faz parte da vida daquele que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Deus está falando contigo, pare de mentir, porque isso dá inferno. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu vou mais além para você entender. A Bíblia vai dizer, na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 8, quem pratica o pecado é filho do diabo, mas para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Deus não tem compromisso com adúltero, Deus não tem compromisso com mentiroso, Deus não tem compromisso com pessoas que vivem uma vida pecaminosa. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Maravilha, Deus, glória. Isso é Bíblia, irmãos, é a palavra de Deus que nos exorta e que nos confronta. Tem uma lista daqueles que ficarão de fora, irmãos. Preste atenção nesta noite. Tem uma lista daqueles que ficarão de fora. Você está pensando que quando o Rei dos Reis dar a ordem para a trombeta tocar, posso imaginar o anjo posicionado com a trombeta de ouro, só esperando o sinal. Se estiver andando na casa do pai de engano, com mentira, de falcatrua, vivendo uma vida dupla, não vai ouvir o som da última trombeta, vai ficar na grande tribulação e ser atormentado pelos demônios. Evangelho é coisa séria, é vida ou morte. Para você que gosta de ficar falando mal do seu irmão, tome cuidado. Jesus disse em Mateus 12, versículo 37, pelas tuas palavras tu serás justificado, e pelas tuas palavras tu serás condenado. Cuidado com esse negócio de ficar falando mal dos outros, porque a Bíblia diz em Provérbios 15:3 que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Tudo Ele vê, tudo Ele registra. E como é que você tem construído uma caminhada na presença do Senhor? É com esses desígnios? Com a mentira, com a falcatrua, com o pecado, andando de mão dada com ele dia a dia? Sabe o que está faltando no nosso meio? É pessoas que falem a verdade acerca da palavra, porque aqui tem um povo que tem uma promessa. Que promessa é essa? Morar com Ele. Só que eu entendo, irmãos, que eu não vou subir para lá de qualquer maneira. Se eu não me examinar aqui embaixo, não me avaliar e não parar de falar mal do bispo, dos meus irmãos, eu vou ficar na terra.
medindo as pessoas, quem prega mais, quem fala bem. Eu vou falar tudo, irmãos, que Deus está me dando aqui. Não vou esconder nada, porque a palavra da verdade é essa. O inferno, ele não é conto de fada, ele não é história da carochinha. Jesus disse: não temais aqueles que matam o corpo, mas antes temei aquele que pode fazer perecer tanto a alma como o corpo no inferno. Viemos à casa do Senhor, ouvimos os ensinamentos, as pregações. Você acha que o céu não está contemplando, não está registrando no mau ofício? É culto de libertação. Vigia com a língua, porque a Bíblia diz que tem anjos do nosso lado. Salmo 34, verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra. Imagina o crente falando mal do ministério e o anjo só assinando aquela situação. Irmãos, antigamente eu ficava muito preocupado com isso. Estão falando mal de mim na igreja. Pode falar. A Bíblia diz que os andeiros como chama de fogo, e tudo ele está vendo. Entenda uma coisa nessa noite. Uma certa feita, eu estava pregando a palavra de Deus em determinado lugar. Chegou um homem, um boné preto na cara, cheio de cicatriz, com a cara toda afundada. Ficou me olhando assim, de altos e baixos, me medindo. Falou assim: aí, tu gosta de falar do inferno, né? Eu falei assim: não, meu amado, eu gosto de falar a verdade. Ele falou assim: aí, eu vou contar um testemunho para edificar a sua fé. Eu também era da esquerda e tinha um corte. Um belo dia eu fui para um lugar, sentei no beco e uma bala entrou ali debaixo do meu queixo, arrancou a tampa da face do meu rosto, desfigurou tudo e levaram para o hospital. Me colocaram em cima de uma maca, ninguém queria me atender. Chegou uma senhorinha pequenininha, com cabelo branco, colocou a mão em cima do meu peito e começou a fazer uma oração fervorosamente. A pele do meu rosto começou a se reestruturar e voltar para o lugar. Ele disse que Deus levou ele num lugar de intensas trevas, que o seu corpo ficava flutuando pelo ar. E uma voz falava com ele assim: olha para baixo, olha para baixo. Ele disse que quando abriu os olhos, ele via milhares de pessoas soterradas da cintura para baixo, com as mãos levantadas e gritando: socorro, socorro, me tira desse lugar, socorro, me tira desse lugar. E aquela voz falava com ele: e aí? Você quer ficar aí ou quer me seguir? Não, quero te seguir. Olha para trás de você. Ele via uma luz muito forte que ia tirando ele daquele lugar e falou assim: agora você vai falar para todo mundo o que você viu e que o inferno é real. Uma certa feita, eu estou lá no meu trabalho, de frente com um quarto, de repente meus ouvidos abriu e eu comecei a escutar várias vozes: ai, ai, socorro, me tira desse lugar. E eu falei: estou ficando doido. E cada vez que eu chegava perto do quarto, aquelas vozes iam aumentando cada vez mais: ai, socorro, me tira desse lugar. Aqueles rangos de dente. E eu falei para mim: estou ficando louco. E o Espírito Santo falou para mim: assim são todas as pessoas que partem dessa terra sem se converter a Cristo, porque o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua própria vida em resgate por muitos. Foi para isso que ele veio, para nos livrar do fogo eterno e nos prometer isso daí. Agora, cabe a nós andar no céu.
na presença do Senhor. Quantos entendem essa palavra, irmãos? Essa é a palavra da verdade, irmão. Despertamento para a nossa vida, para que você possa viver de uma forma digna da presença do Senhor. Deus não está brincando, Ele não mudou, irmãos, Ele continua sendo o mesmo. Não tem o preferido, não tem o queridinho, não tem o mais ou menos. Todos nós somos tratados igual na presença do Senhor. Se vacilar, a espada desce e Ele cobre, irmãos. Glória. Davi vacilou, cobiçou, pecou, adulterou, a espada desceu e você conhece o resultado. Deus não muda, não brinca com o pecado, não anda de mão dada com ele. Porque não adianta colocar a Bíblia embaixo do braço e andar de mão dada com o pecado, como se nada tivesse acontecendo. E eu vou falar com todas as letras. Tem muita gente caindo no fogo do inferno por causa da língua, por causa do falar, porque quando sai, não volta mais, e se não se arrepender, dá problema. Tiago fala sobre isso, que ela incendeia o bosque. Então, irmãos, que nessa noite você possa entender a mensagem, que tem uma promessa para mim e para você, já está preparado, só estamos esperando a trombeta soar, porque assim eu creio, o ministério acredita, só estamos esperando isso, mas temos que fazer a nossa parte, é andar certinho com o papai. Que adianta? 50 anos na presença, e ao ressoar do som da última trombeta, está no meio de uma panelinha, falando mal do ministério, da sua própria igreja. Olha que coisa. Você está pensando que isso é brincadeira, meu irmão? Eu sei muito bem do que eu estou falando, e sei que está me orientando. Tem pessoas, irmãos, que só sabem enxergar o defeito e a ponta, mas se esquecem que somos do mesmo barro. Jesus disse: vós sois o barro, e eu sou o oleiro. É a palavra do nosso Deus. Amém, irmãos? Amém, amém, irmãos? Amém. O inferno é real, meus irmãos. Acredita. Louvado seja Deus. Acredita que não é a história daquela chuva. Vamos ficar em pé?